Começa agora o Empreenda-se, o podcast da Associação Empresarial de Itajaí. E ainda falando sobre cooperativas, cooperativismo, a gente vai falar um pouquinho sobre nomenclaturas. O que difere as cooperativas? Fique com a gente porque o Empreenda-se está imperdível. Cooperativismo é algo muito apaixonante. A gente pôde perceber isso nos últimos episódios que a gente teve aqui do Empreenda-se, onde a gente falou um pouquinho sobre o cooperativismo, sobre as ações que o cooperativismo ele proporciona para a comunidade onde ele está inserido. Mas agora, nesse episódio, a gente vai falar um pouquinho mais sobre nomenclaturas. O que difere empresas cooperativistas de empresas comuns. Angélica, queria que você, como membro, como colaboradora da Uniodonto, comentasse um pouquinho qual que é a diferença. Me vem muito na cabeça o que a gente usa nos bancos, No banco, nós somos clientes. Nas cooperativas, nós somos cooperados. Quais seriam as outras nomenclaturas ali que vocês costumam usar bastante e que nos aproximam ainda mais das cooperativas? Interessante a tua pergunta, a tua colocação, Amanda, que as nomenclaturas elas são iguais nas cooperativas, mas a gente utiliza para diferentes temas, Para nós, como cooperativa de saúde, a Uniodonto, o cooperado é o nosso dentista, é o que presta assistência à saúde ali para os nossos clientes, que a gente chama de beneficiários. Nas demais cooperativas, como de crédito, eles utilizam esses termos para outros clientes, até acredito que a Grace vai conseguir falar um pouquinho mais também sobre isso. Algumas cooperativas acabam usando, Amanda, associado, cooperado, Mas a diferença, e como tu disse, assim, isso aproxima, Então, de fato, quando a gente vai fazer uma abordagem, a gente vai falar sobre a cooperativa. Qual que é a diferença dele ser um cliente bancário e um cooperado de uma cooperativa, O Ainor trouxe nos outros podcasts ali sobre a questão das sobras, O que é sobra? Então, parece uma coisa assim que é resto, e não é nada disso, Ainor? Não é o resto. As cooperativas, elas não podem chamar de lucros, Elas têm que chamar de sobras. Então, porque ela não visa lucro. O movimento desses cooperados, seja nos diversos ramos, vai fazer com que essas sobras elas retornem para os cooperados. Elas retornem lá para que esses cooperados possam usar esses recursos para reinvestir, às vezes reinvestir na propriedade, na sua empresa, reinvestir no seu negócio, quando é no meio de transporte, reinvestir esse valor, utilizar esses recursos. E também essas sobras fortalecem a cooperativa, que seria o seu patrimônio. Então, isso é uma diferença. E esse dinheiro, ele fica local. Existe um termo interessante chamado ato cooperativo. Isso. A cooperativa é constituída de sócios. Essa cooperativa ela vai empreender, seja na saúde, na agropecuária, no crédito. Ela vai prestar serviços, ela vai receber para a sociedade. Essa sociedade, no caso da cooperativa de crédito, todos têm que se associar. Isso. Lá. No caso aqui da saúde, é um ramo, ela presta o serviço. Então, esse movimento é saída do sócio, do médico ou do agricultor, da produção dele, de onde ele está até a cooperativa. Por que isso por que não? A cooperativa não usa o termo quebrou, faliu. Porque se nós somos donos dela, todos nós teríamos que falir. Isso não acontece. A gente pode desmanchar a entidade, pode encerrar a cooperativa. Então, esse movimento que nós fazemos não é da entidade em si, isso não é o nosso lucro, porque eu, enquanto sócio, já tenho o meu. Tipo, eu sou sócio lá da área do crédito, a minha atividade é rentável, o médico que está lá é rentável, só que pelo fato de trabalharmos em cooperativas, produz mais um plus,
chamado então de sobra. Sobra que vem em função da nossa atividade cooperativa. Esse movimento do sócio até a cooperativa, seja a propriedade até ela, o médico, o dono lá, não se paga imposto até ali. Porque se eu saio da minha casa e vou à cooperativa, no caso do agro é mais fácil, ou então a cooperativa de consumo, isso é meu. Eu não estou transportando para uma coisa de fora. Porque o galpão dela, a sede dela é minha. Tipo, a sede não é da Cressol, não é da Uniodonto, é de um pouquinho de cada um. E isso é proporcional também ao movimento que eu tenho. Se eu tenho lá, eu não posso, numa cooperativa teve um presidente que me disse, estou com um problema aqui, porque eu tenho um sócio que tem 45% dos depósitos à vista. Ele agora quer mandar nos cargos, ele quer colocar, me pergunta o que é que eu faço, tira ele. Porque cooperativa é para ser de todos, não de um. Não é uma empresa privada. Então, tem uma legislação toda especial, tipo, tem uma frase que se coloca muito. Não é a cooperativa que possui sócios, são os sócios que possuem a cooperativa. Olha que bacana. Cooperativismo, cooperativa, o dono é o associado. Não é o que movimenta. Tipo a cooperativa Cooper, lá de Blumenau, você passa ali, pode comprar na polícia, ali na polícia rodoviária, você pode entrar lá no mercado dela. Mas você não é sócio, o sócio passa na gôndola e tem um desconto, mas o movimento do final do ano, o que acontece a sobra? Por que é sobra? Depois dela pagar as suas contas, a entidade, a associação, limpeza da casa, direitos trabalhistas, investimento, faz uma assembleia, mesmo depois de vamos fazer mais isso e aquilo, comprar um prédio, sobraram 5 milhões. Como é que a gente faz com essas sobras? É sobra por quê? Porque depois de investir, depois de pagar tudo, depois de dar o lucro para o pessoal... Eu ainda tenho isso, a gente rateia entre nós, proporcional ao movimento de cada um. Então, quanto mais você... E daí se é poupança, então, essa sobra, então... Porque mesmo que você trabalhasse com a cooperativa o ano inteiro e não sobrasse um centavo, ainda assim, para cada sócio, é lucro pessoal, entende? E deixa eu entrar nessa questão com a Uniodonto. Como que funciona isso? Porque... É muito fácil a gente visualizar isso em uma cooperativa de crédito financeira, mas em uma cooperativa de dentistas. Como que isso funciona? Sobra alguma coisa? Não sobra? Como que reparte essas sobras? Sim, exatamente assim. É proporcional ao atendimento, né? Quanto mais ele atender, inclusive a gente usa esse termo. O nosso beneficiário, no caso, ele é atendido pelo dono da cooperativa, né? Então, é proporcional. A gente sempre fala para o cooperado o diferencial, o que é a Uniodonto, que é uma cooperativa de plano odontológico, que a gente tem as nossas regras, né, os termos, as condições, e que vai demandar ali da quantidade de atendimento, da qualidade do atendimento dele, né? Então é justamente assim, as sobras também, a gente tem as sobras também na questão da Uniodonto. Uma vantagem, ali você tem uma relação de cooperados que te dá uma guarida, porque a cooperativa não é um médico, né? Quantos que tem na Uniodonto? Em Itajaí a gente tem cerca de 86 dentistas que são cooperados, que fazem o atendimento. Tu não chega no consultório comum, você chega no aparato, atendimento, né? em consultório particular, exatamente. Também. É no consultório particular do dentista, né? Então, é a qualidade do atendimento, né? Esse também é um diferencial ali que a gente leva para os nossos beneficiários, que são os nossos clientes. Eu acho que é. E como que funcionaria, não sei se você sabe me falar, por exemplo, na Cotravale, também funciona dessa forma, uma cooperativa de transporte. Então seriam os motoristas ali, né, os donos dos caminhões, seriam os cooperados? Isso. É uma pena que a gente não tenha alguém do ramo de transporte nesse momento aqui, né? Mas é semelhante também. Então, eles também têm lá o estatuto com as regras, né? Eles até chamam de cooperado 1, cooperado 2, eles têm uma classificação. Mas essas pessoas, esses motoristas, eles sim são cooperados da Cotravale e através de alguns benefícios eles vão ter lá os fretes, vão ter o seu caminhão agregado lá na cooperativa para poder ter um acesso aí, um custo menor, inclusive no óleo diesel. Então é importante, assim, em diversos ramos. Posso dar? Claro. Tem várias cooperativas de transporte que se vai, teve lá nesse encontro agora, então o sócio pode ter 4, 5 caminhões.
E ele daí, então, tem motorista contratado. Uhum. Ele também pode ser só um sócio e ser o próprio O motorista. motorista, claro. Tem posto de combustível para baratear. Daí eles conseguem também fechar. Tipo, tem empresas que só aceitam transportar com cooperativa. Porque a cooperativa tem uma solidariedade, um sócio ajuda o outro. Também tem que educar muito o caminhoneiro, que o caminhoneiro não é muito solito na estrada. Então, de novo, volta à educação. Isso que a Grace falou. Que ele precisa ali É agora mesmo cooperar, o né? que é feito com o que a Natália falou, que a Angélica falou, que eu insisto na Natália, a Angélica falou sobre o cooperado, que é o sócio. Uhum. Então, um desses sócios, eles elegem o presidente, o vice, então, eles se governam, né? Os caminhoneiros também fazem o mesmo. Eles têm lá uma equipe técnica, a Grace fala, vocês falam, pessoas que operam, né? Funcionários, colaboradores contratados. E aí a gente dá mais um conselho quando se trata de cooperativismo. Vai contratar recrutamento e seleção, uma pergunta é fundamental. O que você sabe de cooperativismo? Tem que extrair do funcionário. Seleção não se faz comum. Não. O que se sabe de cooperativismo? Então já tem que incutir, porque a certeza absoluta, no cooperativismo, você além de receber essa noção de empreendedorismo em cada um dos ramos, como o aspecto empresarial do negócio, você sai de lá educadíssimo. Você não faz mais brincadeira de cabo de guerra com seus filhos, você faz de roda de cooperação. Mais do que junto, não. Junto é balada. Conosco é mais do que juntos, conectados positivamente. Dá a mão para mim aqui, você não está vendo? A outra mão. A outra mão. Porque tem que ser assim, levanta aqui. Ó. Aqui não sai, agora assim sai. Assim, junto nada é. Uhum. É Olha que preciso bacana. ali. Então o sistema, ele amarra o sócio, ou seja, tem sócio que deve sair da cooperativa, porque ele é tão mal educado e não sabe o que devia tirar. Quando estou nos encontros, eu falo, quem veio aqui a priori só para ganhar dinheiro, por favor, vá embora. Vamos aprender primeiro. Você ama a sua família? Assim, quando você disse para a pessoa que você ama, eu te amo, e ela disse também, começaram a pagar para o resto da vida, né? Então, filho é um bicho caro por dinheiro, só vale a pena por amor. Custa mais do que a casa e facilitando, bota a casa fora. Então, é preciso cuidar disso, amar. Sabe que olhando por esse lado, assim, a gente... E talvez seja uma coisa que vocês trabalham lá também na Uniodonto, né, Angélica? Trazer esse senso de pertencimento para o cooperado. Ele tem que ter, ele tem que entender que ele é um cooperado, que ele não é um cliente. Porque existem lá os direitos e deveres. Então, ele não pode denegrir a imagem da cooperativa, ele não pode ficar inadimplente num plano de saúde, ele não deve, pelo menos, Eu vou né? perguntar para a Angélica e para a Grace, para vocês. Você é sócio, né? É da lei, ele não tem. Se ele falar de pertencimento, mas ele já é o dono. É como se você tivesse um filho e não pertencesse. É como se você tivesse uma loja, então não existe isso. Só que é exatamente isso que a Grace coloca, ele não consegue enxergar que ele é dono. Aí ele começa a reclamar da cooperativa. Mas como se você é ela, né? Aquele modelo de antigamente, dos bancos. A gente tem isso muito na cabeça. Sim, né? Educação bancária. Mas, no caso da saúde, para mim é muito semelhante. Eu viso aquele profissional que eu ia lá, pagava para ele, não sei o quê, e deu. E Entendeu? aí, Amanda, que entra de novo o desafio. O desafio de nós que estamos lá na ponta atendendo, não simplesmente vender o produto. A Angélica e quem trabalha na Uniodonto não pode vender um plano de saúde. Ela vai fazer com que essa pessoa se torne cooperada. Que essa pessoa ela entre numa cooperativa. Você não abre só uma conta, transforma em sócio. Isso que é legal, Exatamente. né? Sim. Sabe que eu estava numa agência lá em Blumenau e aí o gerente da agência estava me contando, Grace, aconteceu um episódio aqui hoje de manhã que a gente riu um monte. Porque ele falou assim, o pessoal estava atendendo e falou assim, olha, tá vendo essa construção bonita aqui? Agora tu é dono dela. Cada tijolinho que tem aqui tem um cooperado aqui. Aí ele estava sendo atendido no piso superior. Daí ele começou a descer as escadas assim, ele na porta, quando foi para cumprimentar, dar aquele aperto de mão, ele falou assim, olha, como a vida realmente muda do dia para a noite. Ontem eu não tinha nada, agora eu sou dono disso aqui tudo. Então, é uma brincadeira, mas é um senso de pertencimento, é aquela questão assim. Então,
Às vezes, Amanda, é isso que falta, assim. E isso a gente tem um olhar, tem que ter esse cuidado, né, Angélica, para dentro também. Sim. Porque a gente só passa aquilo que a gente acredita. Eu só tô aqui hoje, né, 8 horas da noite, que já passou, já é 20h30, né, porque eu acredito no que eu trabalho. Eu acredito no meu Eu trabalho, espero no que que eu as faço. sobras venham para mim também, que fui chamado. Você que nos ouve. Você é sócio de alguma? Sou. Olha! Darei um exemplo aqui. Depois que nós estamos na era do Open Banking, banco aberto, eu só tenho conta numa cooperativa. Tem 2 na cidade, eu via que estava um pouco mais, atendia com um pouco mais, cooperativa é cooperativa, Sim. só. Me perguntam por que só. Eu fui encerrando todos os demais porque não há mais cooperativa pequena, nem banco pequeno, com o sistema financeiro relacional. Depois quem tem fé e tem Pix tem tudo, né? Aí, em toda a parte, eu pergunto quando alguém... Eu fui fazendo uma análise do número de contas que eu tinha, contas bancárias, sistemas, do tipo, o cara falava assim, mas eu não vou fechar lá porque eu sou amigo do gerente. Mas eu sou dono da... Eu não sou amigo do gerente, eu sou dono da cooperativa. Eu não sou arrogante, mas eu falo isso. Então, por quê? Eu digo, qual é a razão que tem? Comecei a perceber, o gasto era mais de R$900 por mês com os... A empresa, palestras, família, Sim. 2, 3, abre um e outro. Racionalizando, fui vendo. A cooperativa, em função também do seu movimento, você traz tudo para ela. Quando você traz tudo para ela, você também participa dos resultados. Nem cesta mais você paga. Nada. Em algumas situações. Então, você que é sócio, a Cressol, outras cooperativas todas, Sicoob, Sicredi, Via Cred, no caso financeiro, é só parar. Olha a luta dos bancos para oferecer ali. E é claro que os bancos privados fortes vão lá e oferecem juros, tem mais condições de negociar, e a cooperativa fica nessa luta para bem atender. Mas não há como superar o atendimento na porta da cooperativa. A Assembleia está se aproximando, lá chamam eles para um café. Aí os sócios não vão muito, preguiçosos, eu digo, se não vão, não importa. Se tiver só 10, vai decidir por todo mundo. Vão para lá. Exatamente. E essa questão do atendimento, e aí a gente volta àquela questão, mas é o modelo mental que se tem, né? E esse é o diferencial, né, Angélica? Sim. Quem vai contratar um plano odontológico numa empresa vai ser atendido de uma forma. Agora, quem vai contratar um plano odontológico numa cooperativa, com certeza vai ser atendido de outra. Então, a gente preza muito por esse atendimento, por esse olho no olho, tete a tete, né? Lá com vocês é assim. Sim, e até trabalhar a questão da intercooperação através dos cooperados também, que é a questão das especialidades. Hoje os nossos cooperados, eles não trabalham todas as especialidades e tratamento, mas existe a intercooperação entre eles, que eles vão orientando qual é o profissional dentro da cooperativa que vão indicando, né? Vão indicando, exatamente. E a gente vai trabalhando isso. Também na área de saúde, nós também somos uma cooperativa. Eu venho da IPAGRE, a IPAGRE tem... Porque a minha empresa que eu venho, a Exacares, que depois é IPAGRE, eu me aposentei, foi a instituição que mais fundou cooperativas no Brasil. E todas essas têm um nascimento lá. Tipo, Cressol é mais nova, Sicoob é mais nova. A primeira foi um armazém, lá em Rochdale, temos ali o supermercado. As do agro são as primeiras, tanto é que o ramo agro é o mais forte. É muito forte. É mais forte. Não é a gente tem a Aurora, que é nossa associada aqui. A Aurora é uma central, né? A Aurora Coop. Tipo as cooperativas de primeiro grau são aquelas que os sócios formam. De segundo grau, já é quando cooperativas de cooperativas. O guarda-chuva maior, aqui no né? estado nós temos a FECOAGro, que é uma federação, daí é de centrais. Então isso é muito forte. Durante esse problema do escândalo da carne, por exemplo, no Brasil, nós não tivemos um problema algum. E nós nem seríamos um estado agro com 1,13% do território nacional se não tivesse cooperativismo. Não seríamos fortes. Ai, meu Deus, que assunto, não! Com 120 mil sócios ligados, contando com as cooperativas. E olha, tem uma cooperativa lá em Lacerdópolis, pequenininha, 70, 80 sócios. É uma das integradas da Cooperalfa. E a Cooperalfa é a maior, da Aurora, que é a central. Do Budanese lá, que criou essa história toda.
Amanda, se me permite, Claro. eu vou ocupar o lugar de entrevistadora agora. Ainori, é assim, ó, hoje ninguém quer perder nada, né? O nosso cérebro não permite a gente perder nada. Quando a gente vai emagrecer, a gente não pode falar, quero perder tantos quilos, né? Porque senão o cérebro não entende, né? E nessa tua experiência toda, né, dentro das cooperativas, o que você percebe, né, e pode deixar aqui nesse podcast das Pode deixar uma pessoas, mensagem final exato, pra gente, né? Sobre... das pessoas que não estão dentro de cooperativas hoje, o que elas estão perdendo, né? Quem ainda não está dentro de alguma cooperativa, o que Faça elas um estão convite para a gente encerrar esse episódio do podcast. Num primeiro momento, ela tem uma sensação de que ela sendo exclusivamente capitalista, o cada um para si, Deus para ninguém, salve-se quem puder, ela tem uma sensação legal, esse empreendedorismo assim, meio cego. Depois ela fala em sustentabilidade, auxílio em comunidade, mas não. Quando nós observamos assim, inclusive eu tive um embate outro dia com um senhor, ele é de uma região em que as cooperativas, quando enfraqueciam, é um empresário muito forte, ele dava uma maneira de enfraquecer mais. Porque, por exemplo, no ramo agro, o particular vai lá e paga mais até dificultar a cooperativa, mas na hora da safra, ela é que vai lá e resolve bem com o agricultor. Eu tenho notado aqui em Santa Catarina e agora no Rio Grande do Sul, que tem vários cursos, porque ela precisa melhorar o sistema, é notória a diferença positiva do sócio cooperativado. Aquele que produz ou que está solto, na hora de uma crise financeira, não tem onde colocar o produto, não tem uma guarida da cooperativa por parte financeira, não tem uma área de saúde. Os que estão dentro do sistema são obedientes e educados, jamais querem sair. Se você sair daqui, Santa Catarina é o estado que tem o maior índice de cooperativistas do Brasil. Olha que bacana. Olha que bom exemplo. Porque quando nós saímos por aí que eu vou palestrar, cooperativa, a de Santa Catarina é aqui. Então, isso que a Grace pergunta e vai, a gente está falando assim, a Angélica comentando aqui, é que tem alguns ramos que são mais pródigos e fartos em assuntos, né? Tem uns ramos mais específicos, tipo saúde, crédito. Quando você cai infraestrutura, que é a energia elétrica também, quando você cai, o agro, então, esse é imenso, né? Porque ele tem exemplo para toda parte, que um tempo ele foi crédito, foi saúde, ajudou, fez assistência social. Então, é notório. Inclusive tem um programa do Estado, da Secretaria da Agricultura, para na hora das crises socorrer os não cooperados. Dá um trabalho para o Estado. Quando o Estado quer fazer um programa, tipo, nós não temos mais um serviço de extensão, de atendimento, sociedade organizada é exemplo de sociedade cooperada. Sociedade cooperativa. Porque disciplina, ordem, renovação constante. Olha, os objetivos de sustentabilidade da ONU, todos abraçados. Compliance, governança constante. Top, ponta a capacitação interna. Mestrado, doutorado, especialização. Há uma espécie de universidade. Inclusive nós que trabalhamos, eu sinto que já não há mais tanta demanda, porque dentro das cooperativas tem um saber. Parceria com a universidade para formação. Os benefícios aqui a gente pode Inúmeros. ficar falando por horas. Você vai num encontro de mulheres cooperativistas para você sentir a formação de núcleos, como vocês colocam aqui. A força, né? Eu tenho depois à disposição, meu site é www.enor.com.br, os que eu faço, eu tive agora na Cerbra Norte, tive na GI Paraná, que foi o Sescope com as cooperativas pequenas. Também percebo os embates do agro e da agricultura familiar, do crédito, transporte, leite, muito com as cooperativas da área de Unimed, Uniodonto, que a nossa empresa participa, né, e paga, que é a empresa mista, é notória. Garantia, tranquilidade, formação, e tem um detalhe, veja um detalhe. Quem é cooperativista, ele vai na sua cooperativa e ele tem um produto certo, seja financeiro, seja da saúde, seja um defensivo agrícola. Quem está lá não vai enganar porque não pode. Mas se eu vou numa cooperativa e compro um produto e ele tem uma falha, eu não vou no PROCON. Eu vou na minha cooperativa se eu sou educado e lá dentro eu resolvo a questão. E por que eles não me trazem nada de ruim? Porque senão eles vão ter que resolver. Teve um caso aqui de uma cooperativa de crédito que errou numa taxa de juros. Quando ela descobriu, ela assumiu o erro, comentou com todo o quadro social e pronto. Nós, na área da saúde, médico, com a cooperativa que nós temos, e tem uma caixinha dos funcionários,
negocia planos, porque tem 13 mil e poucas pessoas envolvidas com família e tudo. Então, isso é notório. Eu, por exemplo, jamais mudei a minha situação. E eu tenho 62 anos, visitei mais de 40 mil propriedades, tive a felicidade de ser prefeito de uma cidade, dirigi a IPAGRE, eu fui gestor de um programa... E tudo por meio do cooperativismo. Sim, se você olha nas histórias tipo Cooperalfa, as anteriores, que depois elas, tipo, a Sicredi foi criada na maioria das cidades pela cooperativa agropecuária. Eu vou ter que chamar o seu Ainor para uma próxima, para ele só falar sobre isso. Tem cada história bonita, tipo assim, uma coisa para terminar, o agricultor, né? Eu conto para a gente encerrar, então, o podcast. Para encerrar, assim, o agricultor ele disse assim, falando de defesa de cooperativa e sociedade, ele disse assim, ele contou uma história, ele disse, eu vou contar, professora, aí, pois não, o meu caso, eu falei para a Angélica e para a Grace, né? Já que elas me convidaram, que aguenta, né? Aí ele disse assim, ele contou o fato. Sabe, eu falei para minha mulher lá em casa, olha, nós tenho que ir na quarta-feira e na Assembleia da Cooperativa. Lá está precisando, a gente está com uma situação urgente, temos que cuidar, porque a coisa pode descambar para o pior. E eu não posso cuidar só do que é meu, sou conselheiro, tenho os conselhos e tudo, eu preciso ir lá. A mulher, quarta-feira, mulher? Não. Quarta-feira não, por quê? Quarta-feira tem o nosso grupo lá da igreja e tal. Não, eu vou lá. Não, primeiro Deus, depois a cooperativa. Então, é lá na cooperativa que eu vou cuidar das coisas de Deus. Se eu não for lá, não vai ter sobra, não vai ter comida para as famílias. Não adianta, como é que eu vou dar o centésimo? Como é que eu vou na igreja se eu não cuido do que é básico? Aonde tem, aí ele falou, né? Até porque eu sou a videira, vós sois os ramos e meu pai é o agricultor. Eu digo, então a agricultura é coisa de Deus, eu falo para ele. Então o cooperativismo também é. E na diversidade que nós vivemos, diversidade religiosa também faz bem para todo mundo. Você não precisa ser o que eu quero. No cooperativismo ele diz assim, quando alguém fala Deus é um só, eu digo, mas se for o seu, pode ser o nosso. Ou seja, é o nosso. Então, sobre que a Grace nos pergunta, e isso também, sobre todos os aspectos, espiritual, psicológico, social, interação. E nesse mundo de isolamento, quem não quer um carinho? Quem não quer uma assembleia? Quer uma assembleia linda? Aí vai lá, tem a assembleia, de repente tem lá uma confraternização. Eu digo, quem veio, por favor, diga para os sócios que não vieram. Vocês não foram, mas pagaram a minha janta. Ou seja, pagaram a minha confraternização, porque é de todos, sabe? Sim. E não é para menos que o Sul aqui, né, tem muita... Aonde que dá um bom exemplo, né? É que nos estados que é muito extenso, é difícil o cooperativismo. Aonde é menor, mais quebradiço, tem pequenas propriedades. Aonde é muito plana a área, as fazendas tomam conta. E as fazendas não são muito cooperativas. Porque ele é tão grande que ele se sente ele sozinho o rei do pedaço. Então ele acaba não sendo muito. Mas é muito interessante. E agora a gente pode falar assim também, né, Amanda? Que quem não assistiu os podcasts, quem não ouviu, né? Agora conte pro vizinho que é muito legal para assistir os próximos episódios. Com certeza. E eu ainda concluo falando que a gente tem muito ainda para falar sobre cooperativismo, sobre as ações que o núcleo realiza e com certeza vocês virão muito mais vezes aqui. Traremos, né, deixa eu até citar as nossas outras cooperativas que fazem parte do núcleo, a Credifós, a Contravale, que a gente falou, Cressol, Cicobi, Sicredi, Uniodonto e Viacred. Todas as 7 cooperativas que fazem parte do núcleo, com certeza a gente trará também elas aqui, porque tem muita informação, muito conhecimento sobre o cooperativismo. Eu quero agradecer muito Grace, Angélica, seu Ainor, pelo tempo, disponibilidade de vocês e por esses bate-papos que a gente teve aqui sobre cooperativismo. O Empreenda-se vai ficando por aqui. Até a próxima!